2. Neemias 2, 11. Diz assim, acompanhando o texto: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera ao coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróprio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gersem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Somente até aqui. Há 2 semanas começamos a pensar nesse livro. Dissemos na ocasião, para nos contextualizar, de que o povo de Israel, depois de haver passado um grande tempo no cativeiro, o povo de Israel e Judá, no cativeiro babilônico, depois de 70 anos, eles retornam para a sua terra em 3 expedições. Neemias que vem na segunda expedição, melhor, na terceira expedição, na última, portanto, depois de quase 80 anos depois do cativeiro. E ele vem porque alguns de seus irmãos vão até a cidade de Nissã, agora no Império Medo-Persa, e descreve para ele a situação que estava a cidade. E ele fica sabendo, ele se comove com aquela situação, ele se importa com aquela situação que estava vivendo o povo em Jerusalém, porque estava tudo em ruínas, embora o templo já estivesse erguido a esse tempo, mas o restante da cidade, e especialmente os muros da cidade, estavam completamente em ruínas. E ele então se comove, ele sente a dor daqueles que estavam vivendo naquela situação, dos seus irmãos. Ele leva aquela situação a Deus em oração. Capítulo 1 nos narra essa oração, inclusive, que ele faz. E então ele resolve fazer alguma coisa
para ajudar os seus irmãos que estão lá vivendo naquela situação de caos. E ele decide, então, a ir lá e reconstruir o que havia sido destruído. E aqui nós nos situamos nesse momento em que ele chega na cidade de Jerusalém. Quando ele fala no verso 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Ele chega lá e ele então começa a percorrer aqueles caminhos cheios de monturos, cheios de coisas queimadas, derrubadas. Imagine uma cidade que foi destruída e queimada. E as coisas continuavam do mesmo jeito. E ele começa a enxergar aquelas coisas. Deus havia colocado um propósito no coração de Neemias. Deus havia dado a ele uma empreitada para fazer. Um desafio. Uma incumbência para realizar em Jerusalém. Poderia dizer que Deus deu a Neemias uma missão. Uma missão de sair do seu lugar de conforto, de estabilidade. Ele tinha um bom emprego no palácio, uma boa colocação no palácio, ele estava bem. Ele estava certamente experimentando o melhor que o rei podia oferecer. Ocupava uma função que poucas pessoas ocupariam. Então ele estava bem no que ele fazia. Mas Deus começou a incomodar o coração dele, pôs no coração dele uma obra para fazer. Na semana retrasada, então, nós começamos a pensar numa analogia, naquilo que é uma cidade derrubada, muros consumidos, muros derrubados. E começamos a pensar, irmãos, que isso se reflete numa realidade muito maior, no que diz respeito às vidas que estão sem Jesus e sem Deus, vivendo como uma cidade sem muros. E viver neste mundo desta forma é viver numa situação de vulnerabilidade, de ser alvo fácil daquele que veio para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que nós vivemos no mundo que a Bíblia diz, Jesus afirmou, que jaz no maligno. E o diabo está aí, matando, roubando, destruindo as vidas, porque elas estão sem proteção, elas estão à deriva, elas estão como uma cidade sem muro. E Satanás encontra, sim, muitas vezes, espaço para agir e para destruir. E em certo sentido, e num sentido muito maior, muito mais amplo, Deus também tem nos chamado para uma missão, para uma obra. E é importante que relembremos esta missão, porque com muita facilidade nós nos acostumamos em nossos castelos, nós nos acostumamos nos nossos palácios, na nossa casa, no nosso conforto, nas nossas 4 paredes. Com muita facilidade os nossos olhos se voltam apenas para aqui para dentro, para nosso conforto espiritual que agora temos em Cristo. E nos esquecemos que há uma cidade lá fora, há vidas lá fora, que são como cidades sem muros, que estão sendo destruídas por Satanás. Não é verdade? Com muita facilidade, nós não nos acostumamos a essa vida de ir para a igreja, ou de vir para a igreja, voltar para casa, na segunda-feira ir trabalhar, e domingo vir para a igreja. Mas não nos damos conta, ou não percebemos de que
nós estamos andando como no meio de monturos, de vidas que estão sendo dizimadas, ceifadas, destruídas pela mão do tentador e do destruidor. Deus colocou uma missão no coração de Neemias. Ele vai dizer, no verso 12, que ele não falou isso para ninguém. Ele guardou aquilo no coração, ele colocou aquilo no coração. Ele vem dizendo no verso 12, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Irmãos, queiramos ou não, percebamos ou não, Deus colocou uma missão no seu coração para cumprir. Deus nos deu uma missão para cumprir. É um desafio, talvez maior do que o que Neemias estava na frente dele. Deus também nos chamou a cumprirmos uma missão. Nos deu um encargo, um compromisso, um dever. Um dever. Isso tem a ver com aquilo que nós chamamos, e ficou conhecido, como a grande comissão. Certamente você já a conhece. Sabe qual é a grande comissão? Qual é a grande comissão que Jesus deixou para a sua igreja? Qual é a grande comissão que Jesus deixou para mim e para você? Qual é, irmão? Qual é? Uma chance. É o id. Mais do que isso. É o fazer discípulos. Mateus 28, está aí já, olha só. Que eficiência, isso que é eficiência. Queria ter uma filha assim. Jesus falou em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos. O imperativo aí desse texto está no fazer discípulos. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, talvez você lembre-se disso. Às vezes nós pensamos que o imperativo desse texto está no primeiro verbo, mas não está. O imperativo desse texto está no fazer discípulos. Isso está lá no grego, na língua grega. Lá está dito, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o texto aí apresenta alguns verbos no gerúndio, indo, ensinando, batizando, e apenas um verbo no imperativo, que é o fazer discípulos. Portanto, a ordem central que Jesus deixa, a missão central que Jesus deixa para a sua igreja, para mim, para você, qual é? Fazer discípulo. Em outras palavras, ganhar alguém para Jesus. Fazer um novo discípulo. Você é um discípulo de Jesus? Alguém trabalhou para que você se tornasse um discípulo de Jesus. Alguém fez algo para que você um dia viesse a conhecer a Cristo Jesus. Pode ter sido até algumas pessoas. Mas alguém, ou alguns, trabalharam até que um dia você, pronto, foi feito um discípulo de Jesus. E aí, a esses discípulos, Jesus diz, vão fazer outro discípulo. Portanto, a nossa missão se conclui não em evangelizar. Ela começa com o evangelismo, podemos dizer assim, mas ela se conclui em deixar um discípulo pronto, em levar alguém a Cristo.
Essa, portanto, é a grande missão que Jesus deixou para a sua igreja. E é comissão, porque não é de um só. É uma missão de vários, por isso é uma comissão. Essa obra não se faz apenas com uma pessoa. Ela não é só para o pastor da igreja. Ela não é só para o missionário. Ela não é só para aquele líder. Essa missão é uma comissão, porque ela diz respeito a uma tarefa que cabe a todos nós, irmãos. Todos nós. De igual forma. Não é maior a minha responsabilidade do que a sua. É igual. O meu compromisso de fazer um discípulo é igual ao seu compromisso de fazer um discípulo. Esse é o desafio. É o grande desafio que estava diante de Neemias, de voltar e ir lá fazer aquela grande obra de reconstruir os muros. E eu diria, irmãos, que essa comissão, ou essa missão da igreja, ou essa comissão dos crentes, ela não é uma opção do crente. Em outras palavras, isso não é cumprir a missão, não é opcional. Ah, pastor, eu não quero não. Não é opcional. É dever. Quando Jesus nos comissiona, Ele está dando uma ordem. Fazei. Então, negligenciamos quando abrimos mão de cumprir a missão. Estamos falhando naquilo que é a razão do nosso chamado, se não cumprimos aquilo para o qual Deus nos chamou. Se não estamos trabalhando nesta direção, se não estamos fazendo nada na direção de ganhar alguém para Jesus, estamos falhando. Se estamos acomodados em nosso castelo. Neemias não estava acomodado lá no seu palácio. Ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Você já entendeu que precisa fazer alguma coisa? Você já entendeu que a gente não pode simplesmente sentar aqui e ouvir, e ouvir, e ouvir só? Já entendeu isso? Sim ou não? Já. E aí, irmãos, eu quero aqui fazer 3 destaques nesse texto, que eu julgo que eles têm muito a nos ensinar. O primeiro destaque que eu faço no texto lá de Neemias é o fato de que Neemias, quando chega ali, ele percorre aquele ambiente caótico de ruínas, observando as coisas. Ele vê os muros caídos, ele vê as portas queimadas, ele vê o caos, os monturos das coisas que ficaram, né, de destruição, de pedras amontoadas, de lixo acumulado. O texto chega mesmo a dizer que há momento que ele não consegue nem passar com o animal, porque tão grande era a quantidade de destroços. Mas ele está ali olhando tudo aquilo. Ele foi ver de perto a situação daquela cidade. Ele foi ver de perto a miséria que estava aquele lugar. Ou seja, Neemias queria e precisava ter, e queria ter uma visão nítida da real situação que estava diante dele. Preste atenção nisso. E aqui está a nossa primeira lição.
Precisamos de uma visão nítida da situação do homem sem Jesus. Senão, nada faremos para a salvação do perdido. Se não tivermos uma visão nítida da real situação em que se encontra o homem sem Jesus, irmãos, nós vamos continuar sentados aqui e não vamos fazer nada. Então eu preciso, como Neemias, começar a perceber, começar a olhar com mais atenção para ver a real situação em que se encontra aqueles que não têm Jesus. E não há lugar melhor para nós conseguirmos enxergar isso que a própria Bíblia. Ela é a revelação, ela nos mostra como é o estado espiritual daquela pessoa que ainda não tomou a sua decisão por Jesus, que ainda continua distante dos caminhos do Senhor. Por exemplo, Jesus vai dizer em Lucas 19:10, que ele veio a este mundo buscar e salvar o perdido. Portanto, o homem que ainda não teve um encontro com Jesus, ele está perdido, irmão. Você já esteve perdido alguma vez? Quando você pega aí um carro, né, o pessoal que dirige, às vezes entra no caminho, quando vê, caramba, onde é que eu estou? Perdido? O homem sem Jesus está perdido. Ele não sabe para onde vai. A palavra que Jesus usa aí, o seu significado está para além do fato de alguém estar perdido sem saber para onde vai. A palavra grega que aparece ali, apololo, não sei se exatamente a pronúncia é essa, mas essa palavra, o seu sentido vai além de um simples significado de que alguém está perdido, sem saber para onde vai. A palavra sinônima para ela ali é destruído. E destruído completamente. Então poderíamos, sem mudar o sentido do texto, repetir esse texto que Jesus disse, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se encontram completamente destruídos. Portanto, o homem sem Jesus, ele está na sua condição espiritual completamente destruído, assim como estavam os muros de Jerusalém. Completamente destruído. Não há nada que se salve. Não há nada o que se fazer. Completamente destruído. Essa é a condição espiritual do homem sem Jesus. Efésios 2, verso 12, vai dizer que aqueles que ainda não têm Jesus vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Não tem esperança. Não tem futuro. Olham para frente e não veem o horizonte. Vivem num estado espiritual de desespero. Nada esperam. E estão sem esperança e sem Deus no mundo. Romanos 3:23 diz que eles estão separados de Deus e da glória de Deus. Não há comunhão. Há um abismo. Podem ser religiosos. Podem até frequentar igreja, alguns. Mas se não tem Jesus, estão irremediavelmente separados de Deus. Da glória de Deus. Da presença de Deus. Romanos 6:23 diz que eles estão, portanto, condenados à morte. Porque lá está dito que o salário do pecado é a morte. E não só a morte física, mas acima de tudo a morte espiritual. E o texto está se referindo à morte espiritual. O salário do pecado é a morte espiritual, que separa o homem de Deus por toda a eternidade.
2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Paulo vai dizer então, ali nesse texto de Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses 1, versos 7 a 9, ele vai dizer: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes, verso 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo aí descreve um pouquinho a condição espiritual do homem sem Jesus. Ele a ele caberá a vingança do Senhor quando Jesus voltar. Caberá a ele ser banido, sofrer uma penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor. E se não já não bastasse, João, lá em Apocalipse, vai dizer, Apocalipse 20, que haverá um dia do grande juízo de Deus contra os que não o receberam como Salvador e se mantiveram desobedientes à sua palavra, à sua voz, incrédulos à sua mensagem. Apocalipse 20, verso 11, vai dizer: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a Bíblia tenta descrever a realidade espiritual do perdido com estas palavras. Mas penso eu que as palavras não são suficientes para descrever a real situação de uma pessoa perdida. Esse mesmo texto do Apocalipse, o verso 10, vai dizer que nesse lugar de tormento, de fogo inextinguível, chamado do lago de fogo, verso 10 diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E ali, nesse lugar, diz o texto, serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Irmãos, alguns questionam se o inferno é assim mesmo, com essa intensidade de sofrimento e tormento eternos. Ou se ele seria eterno. Mas a mesma Bíblia que diz que é assim, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, não vá para esse lugar.
mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, se a cruz é verdade, se o céu é verdade, se o que a Bíblia diz é verdade, o inferno é real. E quem não tem Jesus, não há outro destino além desta vida, se não se encontrar diante do grande trono branco de um juiz justo que condena o pecador. Porque o salário do pecado é a morte. Nós lemos ali Romanos 6, 23. A não ser que ele tenha um encontro com Jesus e os seus pecados sejam perdoados, para que no dia em que chegue deste trono de justiça, de um justo juiz, ele apresente as marcas do sangue que o perdoou e que cancelou os seus pecados, pela fé. Então, é preciso que nós percebamos, irmãos, a real situação espiritual do homem sem Jesus. De outra forma, a gente continua sentadinho no nosso palácio, acomodado, sem nada a fazer. Mas quando eu começo a enxergar que aquele meu amigo que está do meu lado está indo para o inferno, se ele não receber Jesus, eu não posso ficar parado. Isso tem que me incomodar, eu tenho que dizer, Senhor, me usa para alcançá-lo para Jesus. Quando eu compreendo, irmãos, a realidade espiritual que está nesse mundo, da qual Cristo já me libertou, eu não posso ficar com braços cruzados. Se Jesus um dia já abriu os seus olhos, se Jesus um dia já te salvou, já perdoou seus pecados, se Jesus um dia já manifestou a sua graça sobre a sua vida, se Jesus um dia já te libertou, já te deu esperança, já te reatou a comunhão com o Pai, já se tornou filho dele. Se Jesus um dia já fez isso por você, não podemos ficar de braços cruzados. Assim como Neemias não ficou de braços cruzados. Ele foi lá, ele olhou aquela situação de caos, de miséria. Exatamente, o muito pior ainda é a situação deste mundo sem Jesus. De caos, de miséria, de pessoas perdidas, pessoas bonitas, cheirosas, ricas, famosas ou não importa, mas que estão ali à nossa volta, mas caminhando para um destino completamente diferente daquele para o qual você está indo. E isso precisa nos importar. Isso precisa nos mover. Amém? Sim ou não? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, que ele se sente constrangido a pregar o Evangelho. Ele quer anunciar o Evangelho. Porque ele se sente em débito, ele se sente em dívida. Então ele disse, olha, eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus, eu anuncio a graça. Porque um dia também foi alcançado por ela. Aquilo que Jesus falou, o que você recebeu de graça, compartilhe, divide, fala.
Não guarda para você. Me lembro aquele episódio lá no Antigo Testamento, quando a cidade de Samaria estava sitiada pelos sírios e havia muita fome. A cidade estava tomada pelo exército inimigo. Muita fome, muita fome. Mas Deus agiu ali através do agir soberano dele e sobrenatural dele, de modo que os exércitos sírios foram todos mortos por um agir sobrenatural de Deus. Mas à porta dessa cidade tinham 4 leprosos que estavam já morrendo de fome. Eles disseram uns para os outros: olha, vamos lá, vamos entrar lá mesmo, porque se a gente for lá e os sírios nos matarem, a gente vai morrer de fome aqui fora mesmo. Pelo menos a gente tenta. Eles entraram na cidade, só que eles chegaram lá, perceberam que os inimigos estavam todos mortos. Eles entraram num acampamento, comeram, se fartaram, entraram no outro e foram lá, pegaram comida, se fartaram. Daqui a pouco eles pensaram: peraí, a gente não pode fazer isso. Comida demais aqui para a gente. E o povo está morrendo. Vamos lá anunciar para eles. Vamos lá falar a boa nova. Então eles foram anunciar a boa nova de que tinha fartura de alimento. Porque Deus fez um milagre ali. Sabe, irmãos, Deus fez um milagre na sua vida, te salvando. Deus fez o maior dos milagres que alguém pode ser alvo, quando Ele regenerou a sua alma, quando Ele te fez nascer de novo, quando Ele te salvou. Esse é o maior dos maiores dos milagres. E Ele te deu fartura de bênçãos, de misericórdia, de amor, de bondade, de cuidado. E assim como aqueles homens, também podemos dizer como eles: não podemos nos calar. Há muitos famintos lá fora que precisam saber da boa nova de salvação, que Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, para salvar os perdidos, os que estão destruídos pelo pecado, os que são vítimas de Satanás. Deus nos deu uma boa nova para proclamar, a boa nova da salvação, de que há perdão de pecados para o pecador, de que há uma esperança de ir para o céu e de mudar o destino do pecador. Há um Deus que está disposto a reatar a comunhão com o pecador através de seu Filho Jesus. Há um Deus que quer nos transformar para seus filhos. Há uma boa nova em nossos corações, em nossos lábios, que precisamos proclamá-la, anunciá-la. E é isso que Neemias está ali para fazer. Olhando aquela situação, conhecendo bem a situação, para que ele pudesse fazer algo para mudar aquela situação. Ele chama o povo e diz: vocês estão vendo? Verso 17. Então lhes disse: estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Você está vendo como é que está esse mundo? Você consegue enxergar que as pessoas estão indo para o inferno? Aquela que está do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, que ainda não tem Jesus. Você consegue perceber, irmãos, de que há uma multidão caminhando para um abismo, sem fundo e sem volta, de trevas, de sofrimento, onde estará para sempre Satanás e os demônios? Onde Jesus diz que há trevas, densas trevas, onde o fogo é inextinguível, onde o verme não morre, onde há choro e ranger de dentes. Será que conseguimos perceber, irmãos, de que há um mundo, há pessoas caminhando nessa direção do nosso lado?
do nosso lado. E há uma boa nova dos nossos corações para anunciar que há esperança para ela, que há salvação para o perdido, que há perdão para o pecador, que há comunhão com Deus, que está disposto a reatar através do sacrifício de Jesus, o seu Filho. Será que estamos vendo isso? Neemias chama aquele povo e disse: vocês estão vendo? Como se dissesse: olha, vocês estão percebendo a situação que em quem estamos? Vocês estão enxergando isso? Para onde estão os teus olhos? O que você está vendo? Como você está enxergando esse mundo? As pessoas? Como estamos enxergando aqueles que estão sem Jesus? Como está a nossa visão espiritual da real situação em que se encontra esse mundo? Estás vendo? Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a ceifa. Eu estou dizendo para vocês, eu vou dizer para vocês uma coisa. Ergam os olhos, vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Comece a enxergar com olhar espiritual que há pessoas do seu lado clamando por alguém que lhes diga o caminho a seguir. Há alguém do seu lado dizendo: por favor, alguém me socorra. Alguém me dê uma esperança, uma razão para viver. E eu e você temos, irmãos. Ou não? Jesus vai dizer: olha, ergam os olhos. Ergam os olhos. Tire os olhos das 4 paredes. Tire os olhos da religiosidade. Tire os olhos do seu comodismo, do seu conforto. Tire os olhos da sua situação cômoda de um crente domingueiro que vem à igreja e que se acostumou a assistir cultos. Tire os olhos das coisas, sabe, terrenas, passageiras. Comece a olhar com olhos espirituais, que você vai começar a se importar com aquele que está perdido. E vai querer fazer alguma coisa. E é isso para o qual Jesus nos chamou, a nossa missão. A nossa missão, irmãos. Mas enquanto não tivermos essa visão nítida, continuaremos no nosso palácio. Nossos assentos, e o pastor vai se esguelar, vai programar atividades evangelísticas, mas você não vai se envolver. Você não vai dar a mão. Você não vai vir, a não ser que você abra os seus olhos espirituais e comece a enxergar os que estão perdidos. Vinde foi mais do que um convite, não? A ordem dada por Neemias: vinde, pois, e reedifiquemos os muros. Vinde, pois, e lancemos mão no arado. Vinde, pois, e lancemos mão a foice para ceifar os frutos. Ou lancemos mão nas sementes para semear. Não sei em que fase estará essa obra, ou está essa obra, mas não importa. O importante é que lancemos mão no trabalho, ao trabalho. Amém. Vinde, reedifiquemos os muros. Vinde, retomemos as atividades, a sua obra evangelística. Retomemos o trabalho evangelístico da igreja. Irmãos, nós estamos parados. Sim ou não? Como igreja. Neemias entendeu que ele não faria a obra sozinho.
Pastor não faz a obra sozinho. Não adianta você ficar esperando que o pastor faça, porque sozinho ninguém faz nada, irmãos. Você é peça importante nessa obra. Eu diria mais, você é peça fundamental nesta obra. Indispensável nesta obra da igreja. Porque a comissão diz respeito a todos nós. É o seu esforço, a sua dedicação, é o seu envolvimento, é o seu esme aqui, é a sua mão junta para trabalhar. É assim todos nós que vamos conseguir fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Você está vendo? Agora, para a gente caminhar aqui já para o final, observe que um segundo destaque que eu faço aqui do texto é a reação daqueles que não estavam vendo. É a reação daqueles que, de alguma forma, estão ali no meio deles, mas estão se opondo. E aqui no caso, o Sambalate, o Tobias e o Gesem. Esses três camaradas, eles estão no meio ali do povo, está no meio deles, mas não tem nada a ver com eles. A visão completamente longe, distorcida. Eles vão dizer, a reação ali dos inimigos, dizendo, porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, verso 19, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmãos, preste atenção nisso, e aqui há uma outra lição importante que eu quero destacar. Sempre haverá oposição quando a igreja se mobiliza para fazer a sua missão. Sempre. Enquanto estamos aqui assentadinhos, está tudo bem. Mas a hora que a igreja se mobiliza para evangelizar, a oposição começa a surgir, dificuldade começa a se levantar. Às vezes, de dentro da própria. Sabe? Então, oposição vai ter, dificuldade vai ter. Pessoas que vão dizer, olha, isso aí não dá em nada não, vai ter. Não adianta. Não adianta. Ninguém quer saber mais de evangelho, ninguém quer ouvir mais. Já ouviu afirmações assim? O mundo está muito difícil. As pessoas estão muito difíceis. Eu acho que o problema não está no mundo. O problema está em nós. Que estamos sem a ousadia e o poder do Espírito para cumprir a nossa missão. Mas são as reações de oposição que se levantam, e muitas vezes essa atitude de desprezo parte do nosso próprio eu. Quando eu digo para mim mesmo, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho condições de falar, eu não sei falar de Jesus, eu sou tímido, eu não sei trabalhar, eu não tenho condições, eu não consigo. São algumas desculpas que nós arranjamos. Estou muito cansado, não tenho tempo. E por aí vai. As desculpas, elas somam-se cada vez mais. É só a gente dar espaço para elas aparecerem, elas vão aparecendo. Nós vamos encontrar desculpas sempre para não fazer a obra. Mas também haverá oposição, e há sim, daqueles que partem direto de Satanás.
Ele se levanta, sim. Às vezes ele coloca discórdia no nosso coração, às vezes ele coloca divisão no meio da igreja, às vezes ele coloca pessoas se desentendendo umas com as outras. E aí, queridos, olha, você já tentou fazer alguma coisa com alguém em desacordo com você? Dá para fazer? Você puxa para cá e outro puxa para lá? Você consegue fazer alguma coisa assim? Sim ou não? Não dá, irmão, não dá. Não dá. Então, queridos, é verdade. Se uma coisa que Satanás fica incomodado é quando a igreja se levanta preocupada com a salvação do perdido. Eu diria até que ele não fica muito preocupado enquanto nós estamos aqui sentadinhos ouvindo dos cultos dominicalmente. Eu não acho que ele fica muito preocupado com isso, não. Enquanto a gente está fazendo nossas festividades de aniversários de união feminina, união masculina, atividades de aniversários da igreja, atividades de aniversário, reuniões sociais, atividades recreativas. Eu não acho que ele fica muito preocupado com isso, não. Mas quando a igreja se propõe a evangelizar, a salvar o perdido, aí ele se levanta. Mas as nossas reuniões, ele, penso eu, tá? Julgue aí. Nossas assembleias. Mas quando a igreja se propõe a trabalhar, olhando para fora, para os perdidos, aí ele se incomoda. Está aqui o exemplo. Mas, irmãos, como alguém já falou, não lembro exatamente quem, não importa o que estejamos fazendo, se não estamos cumprindo a missão, não estaremos fazendo a vontade de Deus. Podemos estar fazendo muita coisa. Aniversários, encontros, confraternizações, reuniões, muita coisa. Mas se não estivermos cumprindo a missão, não estaremos fazendo a vontade de Deus. Vamos fazer uma porção de outras coisas. Mas o que é a vontade de Deus se resume numa palavra: missão. A igreja. Trabalhando, olhando para os perdidos, sendo cooperador com Deus nesta obra. Amém? Sendo cooperador com Deus nesta obra. Paulo entendeu isso e eu queria ler esse texto onde Paulo faz essa afirmação, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versos 16, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta o quê? Obrigação. Portanto, é dever. Não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de boa vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei,
a lei judaica que ele se refere, né? Firme e fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Firme tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios, salvar alguns. O seu foco, a missão de Paulo, de Deus para Paulo, era ganhar alguns, fazer tudo possível, tudo que estivesse ao seu alcance, para que, de alguma forma, ele pudesse alcançar alguns. Então ele conclui no verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Deus nos chamou de seus cooperadores, irmãos, porque a obra de salvar o mundo não está unicamente na pessoa de Jesus. Estranha essa afirmação, né? Mas eu quero explicá-la. Sim, é verdade, a obra redentora foi Cristo quem fez, o sacrifício foi Ele quem fez, o sangue foi Ele que derramou. Mas Jesus confiou a proclamação desta obra, a proclamação deste evangelho a mim e a você. Por isso que ele vai dizer que somos dele cooperadores. Por isso que Paulo vai dizer que ele faz tudo por causa do evangelho para se tornar cooperador com o evangelho. Portanto, há um trabalho de parceria. Jesus, o Espírito Santo e eu e você. Trabalhamos juntos. Olha que coisa, hein? Jesus salva o meu amigo, Jesus salva o meu vizinho, Jesus salva. Sim, ele está dizendo, o que você está fazendo para me ajudar nesse trabalho? O que você está fazendo para que, de alguma forma, ele me conheça? Ele tenha um encontro comigo. A resposta que o povo ali deu para aqueles que se levantaram contra está no verso 30, e aí há a terceiro destaque que eu faço nesse texto. Também há aqui uma grande lição para nós, a terceira delas. O verso 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. 3 coisinhas se destacam aí que eu quero mencionar rapidamente. Primeiro, dependência de Deus. Embora Deus conte com a sua igreja, conte com a minha vida, com a sua vida para a realização desta obra, esta obra não faz senão na dependência de Deus. É o Senhor quem nos dará bom êxito. Amém? É o Senhor, é na dependência dEle que a igreja deve trabalhar, é na dependência dEle que eu devo estar trabalhando nesta seara. É o Senhor, portanto, primeira coisa que destaca aí, a dependência de Deus. Segundo, a determinação no propósito, porque ele vai dizer, é o Senhor, Deus dos céus, é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Em outras palavras, estão dizendo, olha, o seguinte, vocês podem se levantar, podem nos desafiar, podem nos desprezar, pode vir oposição, pode se levantar contra nós, mas uma coisa é fato, nós vamos fazer a obra. Sabe, essa determinação, irmãos, é o que precisamos também aprender com esta atitude da resposta que eles dão aos seus adversários. Vai surgir dificuldade? Vai, tudo bem, mas eu vou fazer assim mesmo. Vai surgir luta? Tudo bem, pronto, eu estou consciente de que vai ter dificuldade, eu estou consciente que não vai ser fácil, não é fácil. Mas eu estou determinado a fazer. Determinado a cumprir a missão. Em terceiro lugar, eu diria imprescindível, embora tudo seja imprescindível, né?
o que eles expressam no capítulo 3. Eu vou fechar aqui com o capítulo 3. Olha só, aquele povo estava decidido a fazer a obra. Neemias os chamou e o povo chegou junto. Decidiram fazer a obra, começaram a fazer a obra. O capítulo 3 nos dá uma noção de como essa obra foi feita. Eu não vou ler todo o capítulo, não tem condições de ler aqui, mas você vai entender o que eu quero dizer. Basta apenas observar apenas o início dos versículos. Por exemplo, eu vou ler o capítulo 3, verso 1 e 2. Então se dispôs Eliabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-na às portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem, a torre de Hanael. E aí o verso 2, junto a ele edificaram os homens de Jericó. O verso 4, ao lado dele reparou Meromote. Verso 5, ao lado destes. E observe que essa expressão vai se repetir inúmeras vezes no capítulo 3. Verso 4, começa dizendo, ao lado dele. Verso 5, ao lado destes. Verso 7, junto deles. Verso 8, ao lado deles. Verso 9, junto destes. Verso 12, ao lado dele. E assim vai, irmão, assim vai. Todo o capítulo 3, o que aconteceu ali? Cada um ficou responsável por um pedaço do muro. Alguém edificou aqui, ao lado dele. Um grupo edificou aqui, ao lado dele. Um grupo edificou aqui, e assim foram. Imagine aquele muro sendo reconstruído uniformemente. Cada um do seu lado, cada um ao lado do outro, trabalhando em unidade. Irmãos, se não tivermos unidade no propósito para o qual Deus nos tem chamado, a sua missão, nessa missão não será cumprida. E eu chamo sim a igreja a vir nesta unidade para fazermos a obra. Pastor, o que é que vai ser? Como vai ser? Nós vamos conhecendo aos poucos. Vamos trabalhando aos poucos. Vamos conhecendo o que temos para fazer, como vamos fazer. Mas eu quero chamar você a vir. Homem, mulher, criança, velho, adolescente, a vir. Vinde, reedifiquemos. Os muros estão assolados. O mundo está precisando de Jesus. Alguma coisa precisa ser feita. E Jesus já nos disse o que precisamos fazer. Então, perceba com os olhos espirituais, em primeiro lugar, a situação em que está o perdido, caminhando para um poço de perdição sem volta. Perceba que, se você se dispuser para fazer algo, vão se levantar pensamentos e até pessoas para lhe dizer: não faz isso, deixa isso para lá, tem outros que façam. Você já fez o que tinha que fazer, já não está mais nessa idade. Você tem mais coisa para fazer. Você tem a sua vida para ganhar ainda. Você tem sua faculdade, seus estudos, nada disso precisa parar. Aliás, é enquanto vamos, porque a ordem é indo. Enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos estudando, enquanto estamos indo e voltando, fazei discípulos. Então, a reação e a resposta que vamos dar, que temos de dar, primeiro para nós mesmos, é que é de dependência de Deus. Segundo, de determinação no nosso propósito. E terceiro, de unidade no trabalho. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê compreensão da sua palavra. E que Ele mova nossos pés e nossas mãos. Abra nossa boca
e encha nosso coração de misericórdia, para que possamos sair dos nossos lugares e trabalhar para alcançar alguém para Jesus. Você crê que nós podemos alcançar muitas vidas para Jesus? Sim? Sim ou não? Amém? Você acha que tem muitas vidas precisando de Jesus? Sim. Perto de você, do lado de você, tem pelo menos umas 10 ou mais. Comece a orar por essas vidas. Como Neemias, comece a se importar com elas. E a orar diante de Deus por elas. E diga, Senhor, eu preciso fazer algo. Me mostre o que fazer. Fala comigo. Feche os seus olhos. O povo disse para Neemias, nós nos disporemos. E vamos edificar, sim, os muros. Irmãos, hoje aqui eu sou um Neemias para você. Pela misericórdia de Deus. E o convite que Neemias fez ao seu povo, eu faço a você. Vamos fazer a obra. Vamos fechar os nossos ouvidos para as acusações, para os desprezos de Satanás e do nosso próprio eu. E vamos com determinação dizer, eu farei a obra. Eu cumprirei a minha missão. Conta comigo. Conta comigo. Deus quer essa resposta nossa. Conta comigo. Para orar, para trabalhar, para se dispor, para sair do nosso castelo, para ir lá para o meio do monturo, dos perdidos, e dizermos uns aos outros, vamos reedificar, vamos trabalhar. E nós vamos ver que na unidade, irmãos, aquilo que pode parecer impossível, Deus faz um milagre. Na unidade, Deus faz um milagre. Na determinação, nós cumprimos sim aquilo que Deus nos mandou fazer. Na dependência de Deus, sempre. Porque sem Ele nada podemos fazer. Esteja orando. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra, que falou primeiro a mim, ao meu coração, à minha alma, e que aqui eu estou apenas reproduzindo aquilo que o Senhor falou a mim, e eu creio que a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo esteja imprimindo essas palavras, não as humanas, mas a Tua palavra, no nosso coração. Dispondo nossos pés ao trabalho, as nossas mãos, para tomar o arado, erguendo os nossos olhos para olhar os campos que estão brancos, para trazer nitidez ao nosso olhar espiritual. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja imprimindo, Senhor, esta obra, Senhor, a fazer, este chamado, esta missão, de forma tão poderosa no nosso coração, que não nos
acomodemos, Senhor. É verdade, muitas vezes estamos acomodados. Nós te pedimos, nos perdoe. Mas tira-nos do incômodo, tira-nos do comodismo e dá-nos um incômodo para que não fiquemos de braços cruzados enquanto muitos estão precisando de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, pela Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.